Pessoal, a gente vai estar falando sobre a nossa videoaula número 2. A gente vai entender aí como utilizar os sensores disponíveis no CAD-SIMU e também já caracterizar a diferença entre um sensor 2, 3 fios e o sensor PNP e NPN, ok? Então, para a gente começar, a gente pode identificar aqui, né, que onde estão localizados os sensores na janela do CAD-SIMU, tá? Então, de novo, no começo pode ser um pouco difícil de identificar, mas a gente vai perceber aqui, né? Então, esse losango característico aqui determina o nosso sensor, tá? Então, quando eu clico nesse elemento, nesse losango que é característico do sensor, eu consigo identificar de uma maneira bem rápida e objetiva aqui a posição dos nossos sensores. Então, nós temos os sensores que a gente pode determinar aí, o sensor indutivo com saída normalmente aberta, sensor indutivo com saída normalmente fechada, sensor capacitivo, tá? O sensor capacitivo com saída normalmente fechada, o sensor indutivo NA, o sensor magnético NF. Então, sensor magnético NA, sensor magnético NF. E aqui nessa parte final aqui nós temos os sensores ópticos, ok? Então, nós temos aí essa gama de tipos de sensores. Vamos começar aqui com o sensor indutivo, tá? A gente vai posicionar aqui um sensor indutivo, certo? A gente vai colocar lá a gente vai optar nesse momento por uma alimentação de corrente contínua. Então, eu vou colocar aqui uma alimentação positiva e negativa, tá? E a gente pode estar fazendo aqui a rotação para facilitar a conexão elétrica do dispositivo, certo? Então, aqui a gente vai começar com um sensor que a gente vai chamar de S1. Esse sensor S1 eu vou considerar inicialmente com 2 fios, tá? Então, aqui é simples, eu vou pegar os condutores, vou fazer a alimentação do positivo, a parte superior do sensor, a parte negativa eu vou ligar na parte inferior, mas aí eu tenho que colocar a nossa carga. Por ele ser um sensor de 2 fios apenas, eu vou pegar a minha carga, eu vou colocar aqui, posicionar embaixo do meu sensor e vou conectar agora o sensor à minha carga. Nesse caso aqui a gente está utilizando a bobina de um relé, certo? Vou colocar aqui, chamar esse relé de K1, ok? Então, para fazer a simulação, a gente pode visualizar que quando o sensor for ativado, ele ativa a saída dele, que alimenta a bobina do nosso contator. Desativando o nosso sensor indutivo, ele desaciona a bobina do nosso contator, certo? Lembrando que ele é um tipo de sensor com 2 fios. A partir do momento que eu opto por um sensor de 3 fios, tá? Ele abre uma janelinha para mim optar entre PNP ou NPN, tá? E aí, como é que fica, né? Nesse caso, a gente vai pegar aqui um circuitinho que eu já tinha montado para demonstrar isso para vocês. Então, esse primeiro aqui eu configurei ele como um sensor do tipo PNP. Então, eu coloquei esse primeiro como PNP e esse outro eu coloquei como NPN. Como vocês podem ver, NPN. Muito bem. Então, o que nós enxergamos aqui? O sensor PNP ele manda um pulso positivo na saída auxiliar que vai alimentar minha carga. Logo, eu tenho que ligar do outro lado da carga um sinal negativo. Já o sensor, quando eu opto por um sensor NPN, tá, como é o caso desse sensor S3, ele vai mandar para mim nessa saída aqui o sinal negativo. Automaticamente, no outro lado da minha carga, eu tenho que mandar um pulso positivo. Tá? Funcionando dessa maneira, então aqui se ativar o sensor S2, liga a carga K2, se ativar o sensor S3, liga a carga K3. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido aí a diferença do sensor PNP para o NPN, tá? E como eu utilizo os sensores no CAD-SIMU, ok? Eu agradeço aí a participação de todos. Um abraço. Tchau, tchau.